Meu amigo, você não faz ideia do absurdo que a nova reforma tributária vai trazer para você. Tem gente no Brasil que hoje paga poucos reais de imposto por ano em cima do próprio trabalho e vai pagar mais de 20 mil. Tem também o sócio de empresa que já pagou imposto sobre o lucro e vai pagar outra vez para levar aquele dinheiro para casa. O dono do imóvel alugado que nunca pagou imposto de consumo na vida. E se você é assalariado e você acha que escapou, tem academia, escola do seu filho, oficina, tudo pode subir de preço por causa disso. Hoje eu quero falar de alguns absurdos da reforma tributária e como que você faz para fugir de algumas dessas armadilhas aí. Muito obrigado pela confiança de sempre, valeu pelo seu like, ajuda demais aqui o nosso canal. E a gente começa por quem leva a maior pancada da história aqui. Hoje, quando você presta serviço como pessoa física, o imposto sobre o seu serviço é o ISS. ISS de autônomo em pessoa física, em muitas cidades, é um valor fixo, uma tabelinha anual, algumas centenas de reais e acabou. Com a reforma, esse ISS vai ser substituído pelo IBS e já no ano que vem entra o CBS, os novos tributos sobre o valor da operação. Fazendo a conta aqui comigo, ó, um autônomo faturando 10 mil por mês, 120 mil reais por ano. A lei deu um abatimento de 30% na alíquota para algumas profissões, advogado, engenheiro, contador, arquiteto e mais uns tantos. Guarda esse 30% aí que daqui a pouco eu vou voltar nele para você entender por que ele me irritou tanto. Com desconto em 2027, quando a CBS entra para valer, é estimado que fique na casa de 6,5%. Sobre 120 mil, algo em torno de R$ 7.800 por ano e vai subindo em degraus até 2033, quando o sistema fica pronto por completo. E nesse ponto, mesmo com desconto, a conta fica perto de 19,5%. Sobre os mesmos 120 mil, dá uns 23 mil reais e 400 por ano. O que você acha, Bruno? Pelo amor de Deus. Aí, repara aí no trajeto, né? Algumas centenas de reais hoje para mais de 23 mil lá na frente, com o mesmo cara ganhando exatamente a mesma coisa. Não, e o esforço para ganhar tudo isso, né? E ainda vem lá e come sem fazer nada. Exatamente, Brunão. Ainda tem um lance dos créditos, já a gente fala disso. Mas sabe o que é o pior? Não tem escolha, sabe? A lei diz que quem presta serviço de forma habitual e profissional já é um contribuinte culposo, né? Sem intenção de contribuir, né? Já é roubado. Roubado. Não tem adesão, não tem formulário, não tem... Ah, eu prefiro não tem isso. Não tem jeito, né? O que muda em janeiro de 2027 é que você vai precisar de um cadastro, o tal do CNPJ técnico, já ouviu falar? Não. Para você conseguir emitir a nota. Não vai te transformar em empresa, te obrigar a ter um contador, não. É um número pendurado no seu CPF. O recibo de papel já não vai funcionar mais para isso, já que o sistema roda em crédito e débito, por isso que precisa de documento fiscal eletrônico. E aqui depende muito de quem é o seu cliente, ó. Como esse imposto é cobrado por fora, ele entra no preço. Se você atende uma empresa, ela pode pegar esse crédito e reduz bastante o impacto. Agora, se o seu cliente é pessoa física, meu amigo, que é o caso do quê? De consultório, de clínica, de escritório de bairro, não tem crédito nenhum no fim da linha, e aí ou o profissional engole o choro no banho, ou ele passa o preço pro cliente. Qual que você acha que vai acontecer? É a gente que paga. O cara que não consegue se enquadrar no MEI, ele tá nesse aí, né? Vamos falar disso. Qual que é essa faixa? Olha só, ó. Será que atinge todo mundo? Então até um pipoqueiro vai ter que ter um CNPJ. Calma, tem um piso aqui, ó. Deram uma aliviada aqui, ó, uma amaciada. Aliviado. Vamos ver. Vai funcionar assim, ó. Pensa numa linha de R$ 40.500 reais por ano. Metade do teto do MEI, na verdade. Quem fatura abaixo disso e não é MEI é o que a lei chamou de nanoempreendedor. Vou dar vontade de rir, mas é de chorar, é maior, né, Bruno? Total. Né? Não paga IBS, não paga CBS, não precisa de cadastro nenhum e não emite nota. Então o pipoqueiro, o ambulante, não vai ter que abrir CNPJ. Mas e o INSS? Não, o INSS é outra história, né? O É cara tem que outro- contribuir é por fora e olha outro lá. rolê. Ah, tá. Ou no MEI ele tá contribuindo se ele for MEI, né? Isso, mas ele não é obrigado nesse E aí a empresário. conta que lute, né, do INSS, que nunca vai fechar. Ah, não, isso aí é outro problema. Outro problema. É outro vídeo. É outro vídeo. Então o pipoqueiro de esquina, o camelô, a manicure que atende em casa, geralmente fica bem abaixo desse teto. Quem já é MEI segue com o CNPJ que já tem. Empregada doméstica com carteira assinada nem entra aqui na conversa, porque quem recolhe é o patrão, como sempre foi. Para quem é motorista e entregador de aplicativo, pode ficar até melhor, Bruno. Ah, é? Veja como isso é bom para você. Não, mas no caso é mesmo, ó, 25% do que a plataforma paga para eles conta como faturamento nessa conta. Na prática, o motorista teria que passar de 162 mil brutos no ano para virar contribuinte. Agora, meu amigo, o resto, esse é o ponto, Bruno, o resto, a faixa do meio ali, o grosso, Esse é o pior. o profissional de 60 mil a 300 mil por ano, que hoje emite recibo ou não emite nada, aí, meu amigo, aí que o bicho pega. Essa é a parte que me deixou mais irritado quando eu fui ler
escolher com calma ali, sabe? Aquele desconto que eu usei na conta de 30%, lembra dele? Não é pra todo mundo, não. Aqui no Brasil é todo mundo igual, mas tem uns mais iguais que os outros. Já diria o engenheiro Covaí, né? É só pros que ganham mais, né? Só pros médico, advogado, pelo que você falou. Você vai né? ver. Tá adivinhando já. Vale para uma lista fechada de umas 20 profissões. Advogado, engenheiro, contador, arquiteto, administrador, economista, profissional de educação física, veterinário e mais algumas. O resto pode pagar a alíquota cheia. E quem? Manicure, cabeleireiro, confeiteiro, marceneiro, adestrador, personal organizer, mas não é o governo, fotógrafo, designer. Então, não é o governo do amor esse? É o governo do amor, só que o amor custa caro. Então. Ou seja, na estimativa atual, o advogado autônomo fica perto de 19,5% e a manicure que passou dos 40 mil e R$500 pode ficar perto de 28% antes dos créditos. E olha que ela nem tem muito crédito, né? Só quando compra o produto. Pelo mesmo tipo de trabalho que é vender o tempo, né? Vender a própria mão, vai por assim dizer. Ou seja, a reforma que veio para simplificar e acabar com o privilégio manteu, né, que é a palavra correta, o privilégio de quem tinha conselho e quem tem representante forte lá em Brasília. Quem sabe reclamar, né? Você acha que tinha o quê lá sentado lá na mesa lá de discussão? O sindicato das manicures ou... Advogados. Advogados. Agora, se você é assalariado e você acha que você está escapando disso, eu conto ou você conta, Bruno? Fala não. Empresa de serviço no lucro presumido paga hoje de imposto sobre o consumo algo em torno de 8,65%. É o PIS e a COFINS somados com o exemplo de ISS de 5% da prefeitura. Com a reforma, isso vai para a alíquota cheia, uns 28% antes dos créditos. Nossa Senhora. Olha só, e serviço é um setor onde quase todo custo é o que? É mão de obra, né? É gente. Folha de pagamento não gera crédito de imposto. Então, a empresa de serviço não tem muito o que abater. Ela engole o aumento quase inteiro, só que nenhuma empresa engole choro calado. O que ela faz? Ela repassa, né? Repassa o quanto que ela conseguia. Às vezes nem tudo, né? Pensa aí em tudo que você contrata e que é serviço puro, sabe? Tipo academia, a escolinha de inglês do seu filho, oficina mecânica, pet shop, salão, diarista de empresa, segurança do condomínio, contador, advogado. Uma simulação do setor projetou aumento de preço na casa de 14% a 18% para a empresa de serviço, que hoje pagaria 8,65%. Para a empresa de contabilidade no lucro presumido, com ISS de 5%, o cálculo apontou mais de 71% de imposto. Sendo justo com o outro lado, nem tudo tá subindo, tá? Saúde e educação ganharam corte de 60% na alíquota e a indústria e varejo tendem a ter mais créditos do que o setor de serviço, pode até empatar ou o impacto ser menor. O que a reforma fez foi mudar o imposto de bolso. Ela tirou pouco de quem vende coisa e botou com força em quem vende trabalho. Só que tem um porém, né? O Brasil é um país onde o serviço responde por mais de 70% de tudo que a gente produz. É mole? E tem um imposto sobre os rendimentos infames, né? Desde janeiro desse ano, quando uma empresa paga mais de 50 mil de lucros e dividendos para o mesmo sócio dentro do mesmo mês, já segura 10% de imposto de renda sobre a fonte, sobre o valor inteiro, não tem desconto de nada. E quem somar mais de 600 mil de rendimento por ano, contando até o que antes era isento, entra numa cota separada de imposto mínimo que sobe de 0 até 10%. Por que isso é indecoroso? Porque o lucro já foi tributado uma vez lá dentro da empresa. Ele sai depois de muito imposto, né? Em uma empresa pequena isso é pior ainda, é mais cruel ainda, porque pega o simples e o lucro presumido, por exemplo. O imposto nem olhou para o lucro de verdade, ele incidiu sobre o faturamento. Faturou 100 mil, paga sobre os 100 mil. Teve mês ruim, sobrou pouco, deu prejuízo, azar o seu, meu amigo. Ninguém mandou ser louco de empreender aqui no Brasil. Imagina quando sobra, aí o sócio vai lá, tira uma grana para pagar a escola do filho, paga de novo. E os defensores vão falar que tem um freio, que existe na verdade, né? Mas é no simples que a briga ficou feia de verdade. A Receita publicou uma orientação dizendo que a retenção de 10% vale para todo mundo, inclusive para o Simples Nacional. Só que a isenção do lucro no Simples está numa lei complementar. E a lei que criou os 10% é lei ordinária. Então, lei ordinária não deveria derrubar uma lei complementar. A Justiça vem dando razão aí para o empresário. Tem liminar em São Paulo suspendendo a retenção, tem sentença mandando a Receita parar de cobrar, por favor, pare agora, e tem ação no Supremo para resolver isso de vez. Quem é do Simples e está engolindo essa retenção caladinho aí, o assunto tá longe de ser acabado. Eu volto nisso daqui a pouco. Porque tem muito mais treta pra gente falar aqui, mano. Tem muito mais treta. Por isso que você tem que se ligar aqui no nosso canal, ser inscrito por aqui, deixar o sininho ligado, para você aprender essas coisas que impactam o seu bolso por aí. Mas essa reforma não era para melhorar? Ou para simplificar, né? Então... Conte aí a luta que a gente tá nesse roteiro desde semana passada. Nossa senhora. Não, e nem a IA ajuda a gente a resolver as tretas. Porque você pergunta uma coisa para um, ela fala uma coisa,
o Claudinho fala uma coisa, o GPT fala outra. Meu amigo, nem eles entendem. Esse vídeo não vale o like, mas eu não sei o que vale não, viu? Pelo amor, né? Olha só o ponto. Aluguel recebido por pessoa física, nunca teve imposto de consumo aqui no Brasil e agora pode ter, mas só para quem bate 2 critérios ao mesmo tempo. Olha só, mais de 3 imóveis alugados e a receita de aluguel acima de R$240 mil no ano, corrigido pelo IPCA. Os dois juntos, tá? Se você tem 10 imóveis e recebe 150 mil, você tá fora. Se você tem um imóvel e recebe 250 mil, você também tá fora. Quem entra paga por volta de 8% sobre o aluguel, porque a lei deu um corte grande na base para locação. Aluguel residencial ainda ganha um redutor por imóvel. Todo imóvel do Brasil tá ganhando um número único, né? A gente falou disso, CPF, casa, apartamento, sítio, terreno. Você não precisa fazer nada, o número é gerado sozinho para você. Os cartórios que já eram obrigados a informar as operações imobiliárias para a Receita, agora, meu amigo, agora o cruzamento tá mais afiado do que nunca. Compra, venda, doação, tudo, tá? Aquele acordo de boca com o inquilino ali de não declarar o aluguel já acabou, né, meu? Não tem como. Peça de museu, meu amigo, já era. Vai cruzar o cartório com a prefeitura, o banco, a declaração, tudo num clique ali. A gente, inclusive, fez um vídeo falando sobre isso, tá aqui pra você ver depois. E veja, novamente, como não tem nenhuma boa ação no Brasil que fique impune. Sabe quando você tem a brilhante ideia? Fala assim, coitado do meu cunhado lá, tá apertado, vou deixar ele morar na minha casa? Uhum. Sabe o que vai acontecer agora? 10% do valor venal daquele imóvel vira renda tributável na sua declaração. Não é possível. Receba. Ó, e não é da reforma, tá? Isso é de 1964. Tá no regulamento do imposto de renda até hoje. Tem exceção? Até tem, sabe? Mas é mais curta que coice de porco, né? Cônjuge, pai, mãe e filho. Emprestou para essas pessoas, é isento. Agora, irmão, sobrinho, cunhado, sogro, amigo, tome-lhe tributo, meu amigo. E os julgamentos administrativos vêm mantendo essa cobrança. Então o que mudou? O jeito do governo descobrir, porque antes ninguém fiscalizava, porque não tinha como cruzar o imóvel com o imóvel, né? Com o cadastro novo, tem sim, senhor. Já te falei para ver o vídeo lá, né? Depois, porque calma que tem mais, ó, não acabou. Sabe essas plataformas tipo Mercado Livre, Amazon, Shopee, Airbnb, aplicativo de entrega? Todas essas plataformas passam a responder pelo imposto das vendas que passam por elas quando o vendedor não emite documento fiscal. Traduzindo para você, se você vende por lá e você não declara, a plataforma paga essa conta no seu lugar e é desnecessário dizer que ninguém paga a conta dos outros de graça, né? Não, de jeito nenhum. O governo não tem gente para fiscalizar milhões de vendedores pequenininhos, então o que ele fez? Transformou a plataforma no fiscal, com a plataforma na mira, ali no prejuízo se ela falhar. Na prática, se você vende no marketplace, você vai ter os dados entregues, porque a plataforma não tem escolha, e sim, quem aluga aquele apartamentozinho lá na praia, lá pelo Airbnb, já tá nessa lista. E o sistema novo começa a valer em janeiro. E olha o absurdo, até hoje ninguém sabe qual que vai ser a alíquota. O secretário da Receita Federal falou na frente dos jornalistas em junho que divulgar essa alíquota antes da hora é muito perigoso. Posso dar um chute aqui, por que o antes da hora, hein? É. Eleição? Temos Então, aqui? Por quê? Eu fico perguntando se é perigoso pra quem, cara pálida? Pra eu que preciso saber quanto que eu vou pagar? Não, é para eleger um presidente, né? Não tá mais certo. É, Escreve aqui a sua opinião. Pela lei, o Senado tem que fixar esse número até 15 de dezembro. A eleição é em outubro, então você vota primeiro e depois você descobre quanto vai ficar o preço. Não vai ser pequena essa alíquota. Então, e as estimativas erram tanto quanto a margem de erro do Ibope, viu? Tem consultoria calculando a parte federal em 9,43%, tem quem chegue em 9,21% por conta de padeiro feito ali. Nenhum desses números é oficial. A lei diz que a alíquota tem que apenas repor os impostos velhos que arrecadavam, sem aumentar a carga. Você bota fé? Tem cálculo no Tribunal de Contas no meio, tem trava constitucional no papel, né? Você acredita nisso, é outra história. Enquanto a conversa da neutralidade tá rolando, a carga tributária do Brasil bateu 32,4% do PIB no ano passado, o maior número da série do Tesouro. É tudo no nosso, né não? Beleza, mas chega de susto, o que eu faço agora? Se você tem imóvel alugado, senta e faz conta, tá? Quantos imóveis você tem e quanto de receita. Se você não bateu os 2 critérios, você continua no imposto de renda de sempre, você pode dormir. Eu ia falar dormir tranquilo, mas pode só dormir. Bom, dorme com o olho aberto e outro fechado aqui no Brasil, é melhor. Se você não declarava,
isso tá com os dias contados, tá? Se você emprestou imóvel, você tem que olhar para quem? De novo, pai, mãe, filho, cônjuge isento, fora dessa lista são 10% do valor venal para você declarar. Ou você declara ou você faz um contrato de aluguel de verdade, né? Fingir que não existe deixou de ser uma opção. Se você é autônomo, descobre de que lado da linha dos 40.500 você tá, né? Se você tá passando ou não passou ainda. E se a sua profissão tá na lista do desconto também, essas duas respostas mudam a sua conta em milhares de reais por ano. E se você está acima da linha, senta aí com o contador para comparar, continuar como pessoa física ou abrir empresa, porque no Simples a alíquota efetiva começa em 6%. Se a sua empresa é do Simples e está sofrendo a retenção dos 10% no lucro, procura um advogado. A justiça está afastando a cobrança em alguns casos, mas a melhor dica, o que a gente faz aqui, Bruno? A gente deixa pro final. Para valer o seu like, de novo a sua inscrição no canal também. Se você é sócio de empresa, se você tem imóvel alugado ou se você vive de investimento, presta atenção, ó. Lembra lá do imposto mínimo, aquele que quem soma mais de 600 mil de renda no ano tem que pagar? Ele é um piso. O governo calcula quanto de imposto você deveria ter pagado no ano, olha o quanto que você já pagou e cobra a diferença. Ficar picotando a retirada em parcelas de 50 mil por mês funciona só para fugir dos 10% retidos no dividendo. Só que se a sua renda do ano, aí seus rendimentos pessoa física, né, passarem dos 600 mil, o imposto mínimo vem do mesmo jeito em abril e você chega lá sem nada retido para você abater. Não economizou nada, só perdeu o abatimento. Deve uma sabugada, né? Sabugada. E esses 10% é só para quem passa de 1.200.000 de renda por ano. Antes disso, a alíquota vai subindo conforme a sua renda sobe. Vou te mostrar uma pessoa só em duas situações diferentes. Olha só. Ela é sócia, picotou a retirada e recebeu 900 mil no ano sem nada retido na fonte. O piso dela é 5%, 45 mil reais, portanto. E ela tem uma reserva aplicada na pessoa física rendendo 120 mil por ano, certo? Situação 1, no CDB. Vamos supor que o CDB já está na alíquota aí de 15% de imposto na fonte, que é o de sempre, né? Mais de 2 anos. São 18 mil reais. Só que esse rendimento também entra na conta do imposto mínimo. A renda dela vira 900 mil mais os 120, ou seja, 1.120.000, a alíquota sobe de 5 para 7 e o piso salta de 45 mil para 71.400. Repara no tamanho do salto, ó. O piso subiu 26.400 por causa de um rendimento de 120 mil. É mole? 22% de mordida. Os 18 mil retidos abatem uma parte do prejuízo, né, uma parte do piso. Então, na declaração, ela ainda paga 53.400, só que 45 mil ela já pagaria mesmo sem o CDB. O CDB acrescentou 8.400 no ajuste e mais os 18 mil retidos. Deu 26.400 no total. Rendeu 120 mil? Ficou com 93.600. Guarda esse número aí, ó. Porque a situação 2 é o dinheiro aplicado numa letra de crédito imobiliária, aquela que é fora aí desses rendimentos que entram na conta aqui, sabe? Por enquanto. É verdade, não pode falar alto não, né? Não. Vai que o Haddad tá vendo e vai voltar de novo pro governo, né? Zulivre. Não sei, vai. O mesmo rendimento de 120 mil no ano, e a LCI não entra em conta nenhuma, sem imposto na fonte, sem entrar no imposto mínimo, a renda dela continua sendo 900 mil, o piso continua sendo 45 mil e nada muda na declaração. Rendeu 120 mil, ficou com 120 mil. Olha o resultado, o mesmo dinheiro, mesmo rendimento, 26.400 de diferença no bolso. E essa mordida piora conforme você se aproxima de 1.200.000, tá? Ali no topo da faixa, a diferença passa de 30 mil, meu amigo. E agora a parte mais reveladora dessa história aqui, porque se passar de 1.200.000, a alíquota efetiva fica em 10%. A mesma diferença de 26 mil cai para 12. Ainda vale muito a pena a LCI, certo? Mas você entendeu o desenho? O imposto que foi vendido como uma taxação dos super ricos está mordendo mais forte justamente quem está na faixa de 600 mil a 1.200.000. O empresário do bairro, o médico com consultório, o cara que juntou patrimônio a vida inteira, quem está lá acima vai pagar os 10% e ir dormir. Não adianta sair correndo para tirar dinheiro da empresa para investir não, tá? O dividendo virou renda sua naquele instante que ele saiu do cofre da empresa. Tirar e correr para comprar LCI não vai apagar essa retirada e não vai sair correndo também para comprar ativo que você não entende, porque essa que é a verdadeira chance do barato sair caro, né? Fundo imobiliário tem risco de vacância de mercado, LCI e LCA tem carência e te deixam sem liquidez, e debênture incentivada tem o risco de crédito da empresa que emitiu, que são esses investimentos que são isentos aqui, né? Se o investimento não fizer sentido sozinho, não vai ser o desconto no imposto que vai consertar ele, você concorda? O ano calendário fecha agora em 31 de dezembro, você tem ainda 4 meses e meio para você sentar ali com o seu contador
e olhar isso. Se você quiser essa ajuda aí na parte dos investimentos, para entender a sua situação e te dar uma orientação como é que você faz, inclusive para pagar menos imposto, link da minha consultoria no primeiro comentário. E se você quiser ver mais treta dessa reforma tributária, vem ver como esse tal de split payment tá ferrando a vida de quem pretende empreender no ano que vem.